A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Bom, esse final de semana nós tivemos a nossa Casa de Milagres, né? Como foi poderoso, né? Vocês podem ver no vídeo anterior. Foi maravilhoso pregar a palavra com o microfone na mão. Foi minha primeira pregação. E foi uma experiência incrível que Deus me proporcionou. Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comentem, né? Se inscreva-se no canal. Vamos voltar a ler o livro de Marcos, né? Estamos no capítulo 3. Jesus tinha acabado de curar a mão ressequida de um homem, né? No sábado, né? Então, continuando no verso 7, ele disse: tirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão e dos arredores do Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, né? Irmãos, quando essa multidão seguia Jesus, porque sabia, sentia o amor, sentia a presença, sabe? Quando nós fazemos as coisas com amor, com carinho, automaticamente a multidão nos segue, porque eles percebem a diferença, percebem a graça de Deus. Amém? Bom, então recomendou aos seus discípulos que se lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Irmão, ele continuava curando no sábado. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não os pusesse à publicidade. Não queria ser conhecido ainda, não era a hora dele revelar que era Filho de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então dignou 12 para estarem com ele, para enviar e para pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, irmãos? Esses são os 12 discípulos. Estava conversando com um irmão esses dias, sobre a necessidade de fazer discípulos, né? Sobre a necessidade de passar adiante o que você faz, né? Irmãos, isso é muito importante, porque se você carregar o peso sozinho, você não dá conta, né? Até Jesus teve discípulos. Quem somos nós para não termos? Em tudo que nós fazemos, nós temos que criar discípulos para dar continuidade. Amém? Então ele foi para casa, não o bastante. A multidão fluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas parecerá. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então ele saqueará a casa. Verdade, eu digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, visto que o réu do pecado é eterno. Porque diziam:
está possesso um espírito imundo, né? Bom, irmãos, tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? Como, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Irmãos, se vocês têm esse medo, pode ter certeza que não blasfemaram, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é algo que a pessoa tem consciência do que está fazendo, né? Tem sabedoria do que está fazendo, né? Tem entendimento do grande problema, né? Amém? Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Bom, irmãos, aqui nós analisamos capítulo 3, né? Sabe, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, buscando estar divulgando essa palavra, incentivando vocês a estar lendo a Bíblia. É muito importante que a palavra de Deus, amém? Isso que é tudo que nós falamos aqui. A mensagem é Deus. Creia nisso, né? No início, lá está falando, né? No princípio era a palavra, era a mensagem. E a mensagem era Deus, né? Tá lá não é a Bíblia que é o livro em si, mas é a mensagem que está nela. Aqui está escrito em 1 João capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio era o verbo, né? Ou a palavra, ou a mensagem. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Essa mensagem que é falada aqui é Deus, irmãos. Então leia ela, medite nela. Amém? Tenha comunhão com os irmãos, como nós tivemos ontem, esse final de semana, né? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.